Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Arquiteto Empreendedor, esse podcast que traz muito sobre gestão, empreendedorismo, cases de sucesso. A gente tem falado sobre algumas indústrias nesse especial Expo Revestir e também algumas personalidades, pessoas que têm feito diferença no setor. Então hoje, nesse episódio, eu tenho duas pessoas ilustres, uma para me ajudar a conduzir, o meu grande amigo, co-hoster hoje aqui comigo, Pedro Greg. Tudo bem, Pedro? Beleza. E aí, Thiago, tranquilo? E aí, todo mundo conhece esses olhos azuis, quem tá vendo no vídeo, né? Isso daqui, meu, eu dei uma volta na Expo Revestir com ele, a galera não para de querer tirar foto. Mentira, E aí... duas pessoas. Mas falsa modéstia, vamos lá. E aí, também hoje, cara, que honra, que legal, Paulo Niemeyer. Cara, primeiro de tudo, acho que é a primeira pergunta que todo mundo te faz, né? Antes da gente começar a falar sobre o Paulo, entender um pouco sobre o nome e sobrenome, e eu acho que é legal trazer isso. Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Tudo bem, prazer, Thiago. Obrigado, Pedro. Ô, Paulo, me conta um pouquinho, antes da gente entrar um pouco na sua carreira, nos projetos, Niemeyer, qual que é a relação que você tem? Bem, eu sou neto do Oscar Niemeyer, bisneto, né? Mas as pessoas ficam na dúvida se é bisneto ou neto. É que como eu tive uma relação muito próxima dele, e morei com ele, trabalhei com ele muitos anos, e desde que comecei, desde novo, minha mãe é arquiteta. Sim. Então, meu pai é arquiteto, eu brinco que eu sou fruto da arquitetura. Você é fruto, né? Eu nasci da arquitetura, literalmente, porque meu pai é de São Paulo, é paulista. Legal. E ele foi para Brasília para fazer o NB, que era aquele movimento da arquitetura brasileira que estava lançando no mundo e estava no auge dela, que nunca, na minha opinião, continua, né? É uma arquitetura que, agora com o meu trabalho, eu percebo que como é querida, como é benquista, né? Como amam a nossa arquitetura, Sim. a arquitetura do meu avô, do Oscar e tal. Então, meu pai foi para Brasília fazer o NB, conheceu minha mãe e nasceu eu. Nasceu. Isso que é um projeto bem feito, né? Isso é um projeto bem feito. Com alguns defeitos de detalhe, mas o detalhamento não foi lá essas coisas, mas foi E aí nasceu Carioca. Então, e não nasceu Carioca, que é mais curioso ainda. Certo. Porque inclusive foi recentemente até que eu comecei a me tocar de algumas dessas questões que a gente está comentando aqui. Porque meu pai foi para Brasília, conheceu minha mãe e conviveu com o Lelé, conviveu com aquela entourage do Niemeyer, né? Construindo Brasília, JK e aquilo tudo. E vários projetos de Brasília, meu pai participou, inclusive. Sim. Agora, recentemente, por exemplo, na Superquadra Modelo, a biblioteca que tem na Superquadra Modelo, que é uma biblioteca que era para ter sido replicada em Brasília, foi meu pai que fez. Perfeito. Foi o primeiro contrato do meu pai. Que legal. Foi uma obra do Niemeyer para Brasília. E ele cuidava do escritório e tal. Meu pai acabou casando com minha mãe e foi para Argélia, cuidar de vários projetos lá na França, porque estava todo mundo indo, Oscar e tal. E eu nasci em Paris. Caraca. Então... A gente tá com francês aqui, então eu sou francês. E é engraçado, porque... Eu senti que você tem um ar assim, mais requintado, né? E a pessoa... Não, sou mais... Tem um lado carioca. Tem, né? Pesado, bem né? pesado. Mas tem um lado paulista também. Então o carioca, minha avó, por exemplo, que é mais carioca, né? A filha única do certo. Pai, que eu convivi muitos anos e morei com ela, ela brincava, falava assim, pô, você tem mania de fazer piada de paulista? Porque elas tinham uma certa... Certo. Falava que era piada do meu pai. Falava, você faz piada igual ao seu pai, que não tem graça. Tal, porque a piada do carioca é diferente. Não, porque o carioca tem uma malícia também que vai longe, né? E o meu avô, eu falava pra ele que eu queria pegar minha cidadania francesa, e ele falava, que babaquice, brasileiro é ótimo. Mas eu não me vejo brasileiro, me vejo um cidadão do mundo. É assim, vamos falar que você tem Eu não nasci no Rio e não nasci em São Paulo. E vivi no Rio e vivi em São Paulo. Como vivi em Minas, viajei e nasci em Paris, quando o Oscar fez obra. Então, porra, eu nasci em Brasília, entre aspas, porque se não fosse Brasília eu não tinha surgido. Meu avô foi para Paris, eu ia nascer na Argélia. Aí a filha do Lúcio, Maria Elisa e tal, com minha mãe que ela também estava tendo um filho, falou, não tem aí na Argélia, que é uma merda, vai para Paris, que lá é melhor. E eu nasci em Paris, quer dizer, aí, o Lúcio, a família do Lúcio influenciando até onde eu ia nascer. Meu pai trabalhou com Lelé, com Reif, com um monte de gente. E você deve ter pego um pouco pós ali, logo da Brasília, tudo que estava aquele ápice da construção e dos projetos.
porque eu tô com 52 anos. Não, isso. Eu nasci em 70. Brasília já tinha 10, mas eu vivi no Rio. Então eu vivi Brasília de livro. Sim. Inclusive tem uma história engraçada que eu cheguei uma vez, eu tive aula sobre Brasília no colégio, primeira série, sei lá. Certo. E aí eu vi lá, Brasília, feita por Oscar Niemeyer. Eu não tinha noção de quem era Oscar, não sabia quem era Oscar E Niemeyer. de uma forma pura deve Sabia ter que levantado tinha a mão avô. lá. Não, aí eu vi e falei, porra, Oscar Niemeyer. Ô, Paulo, mas E eu você- cheguei em casa, de noite, cheguei, ô mãe, quem é esse cara, Oscar Niemeyer? É um parente meu. Eu até sabia que era, eu conhecia, já tinha visto em festas. Eu lembro de ter visto meu avô por causa da Casa das Canoas. Nós tínhamos a nossa Casa das Canoas, a Casa das Canoas, que é aquela Sim. casa Sim, famosa sim. que todo arquiteto deve conhecer, tem que conhecer. Foi onde eu cresci, onde eu andava de velotrol, onde eu descia na Nossa, piscina, que legal, pulava da laje da Cara, até piscina. arrepia, né? Muito Pô, a legal. Casa das Então- Canoas é um projeto que a gente ensina num dos cursos nossos. Que Exatamente. legal, cara. Na E próxima eu- você põe lá o Paulo descendo de Coloca ele de carrinha. velotrol. É, né? e aí Velotrol. eu abri os vidros, porque a gente descia aquela rampa das Canoas e de velotrol, a gente fazia corrida de velotrol. E a gente tinha que abrir o vidro, porque você não batia no vidro. Então a gente abria os 2 vidros da sala para poder passar pela sala. Então, e tem um desnível, né? Da sala, que a sala é um pouco mais alta por causa para não encher quando chover e tal. E a soleira, né? E depois a gente vinha de velotrol, descia aquela ladeira, subia, passava pela sala, ia parar lá do outro lado. Só não caía. Mas porque isso é uma Então, tem toda uma carga história. incrível de história. E Então, aí eu vim que eu sou filho da arquitetura, porque eu vim dessa Mas eu ia o confusão que eu ia toda. perguntar pro Paulo é o seguinte, agora sabendo dessa, da Casa das Canoas, pra mim fica mais interessante, porque a gente, a hora que você falou desse projeto, pra mim, falei, pô, tô em casa aqui, porque a gente, como eu disse, a gente traz isso num dos cursos que a gente passa no projeto Jovem Arquiteto, e eu queria perguntar como que porque ali é um projeto que, tem muita personalidade, né? A gente vê ali as pedras entrando no projeto e tudo mais. Como que você vê essa sua infância influenciando hoje na sua arquitetura, né? Da onde que... Porque você tem uma fonte, assim, a melhor delas para beber, né? Vamos dizer assim. Então, eu queria entender como que isso influencia no Paulo. Então, e aí, esse é o lado engraçado, é interessante. Meu pai é arquiteto, eu morei em São Paulo com ele. Minha referência é o meu pai. Foi por causa do meu pai que eu fiz arquitetura. como é o nome do seu pai? Porque Walter Macol, ele trabalha aqui em Certo. São Paulo, é um grande arquiteto aqui em São Paulo. Fez os céus aqui de São Paulo, fez vários projetos importantes. Trabalhou com meu avô no plano de Também nessa parte muito urbanista também. Ele é urbanista e fez. Os céus são as escolas da Sim. Marta, que tinham uns problemas. Depois ele fez as 21 do Kassab, fez vários projetos de ETEC, FATEC, etc. Meu pai hoje é uma sumidade, aí ele tem notória especialização em pré-moldado. Inclusive os hospitais que muita gente usa, diz que é um modelo, foi meu pai que adaptou e aperfeiçoou esse projeto. Que foi os 2 hospitais que ele fez do Mirim e de Tiradentes, que já foram capa da Finestra, inclusive. Que ele fez com o Borelli Merigo. Então, o Walter é um puta arquiteto. E eu, na década de 80, com 10 anos de idade, eu ia com meu pai visitar as obras que ele executava, que eram simplesmente as do Rui Otaki. Meu pai era sócio do Rui Otaki. Meu pai, além de desenvolver os projetos do Rui Otaki, meu pai desenvolvia e acompanhava as obras do Rui Otaki. Ele fazia o acompanhamento. Ele era sócio do Rui Otaki. Sensacional. Então, meu pai era sócio lá no Banco Safra. Sim. Então, meu pai desenvolvia os projetos junto com o meu pai, Rui Otaki e Márcio Mioca. E eu ia buscar meu pai no escritório e ficava sentado na mesa do meu pai, chegava o Rui, e ele uma vez ele até falou assim, porra, você... Brincando com o Rui assim, falou, se um dia eu pegar ele com um esquadro a régua T, eu quebro no dedo dele. Que a arquitetura é uma merda e tal. Brincando que a arquitetura é difícil. Sim. E é mesmo. Mas né? A gente rala muito, é muito difícil você conseguir que o valor da arquitetura seja real. As pessoas seja percebido, acham, né? A gente tem uma brincadeira, inclusive, que é, vai lá, faz um traço aí, faz um rabisco, depois a gente vê quanto é que custa. E não é, o rabisco é justamente a concepção de todo o projeto. Sim. Dali o resto é tudo mais fácil. Exatamente. Então tem toda uma concepção, tem todo um trabalho que as pessoas não entendem e essa arquitetura que Oscar e companhia, Sim. junto com aí tem Sérgio Bernardes,
todo mundo, né? E todos foram impactando, eu acredito todos que foram unânimes todos os em dizer que o Oscar arquitetos, era todos os influente. arquitetos hoje teve uma referência muito indireta de tudo isso, porque eram inspirações. E aí eu entro um Eu pouco... não diria indireta, eu diria direta. Não, aí é isso que eu ia falar. Indireta por causa que veio por livros, por uma direta no conceito, mas indireta da forma de consumir esse conteúdo. E aí, eu acho que aí já entra um pouco, agora entrando um pouco no arquiteto Paulo Niemeyer. Mas eu queria terminar uma Sim. coisa que é da minha mãe. Aí eu cheguei de noite pra minha mãe e perguntei quem é... Quando ele Sim. Você não deixou, não terminei. Verdade. Aí eu li lá o livro, Oscar Niemeyer, eu já tinha convivido com ele por causa disso tudo, mas não sabia quem era Oscar Niemeyer. Ele, para arquitetura e para o Brasil, não sabia que ele era o maior arquiteto do planeta. Para mim, ele é o maior arquiteto do planeta. Sim, com Ele certeza. é o maior arquiteto do Para planeta. nós, ele é também. Porque se todos os grandes arquitetos que eu recebi Jean Nouvel, eu tinha contato com o Zaha Hadid, tive contato com todos eles que vinham visitar o escritório, e a gente ia lá no escritório e falava com meu avô, ele sabia. Todos queriam conhecer o Oscar, inclusive o Jean Nouvel, que diz que não é uma arquitetura moderna, modernista, seria o pós-moderno e tal. Então tinha um ranço e tal. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quem é esse Oscar Niemeyer? Parente nosso? Ela falou, guarda esse nome que você vai ouvir muito falar dele. Que legal. Eu não só ouvi falar do Oscar, como fui trabalhar com a minha mãe, desenvolvi projetos com ela, porque eu convivia muito com a minha mãe era separada, e eu sou o filho mais velho. Sim. Então eu convivi muito com a minha mãe, então com 10, 12 anos eu ajudava a minha mãe em todas as coisas. Então ela tinha um escritório que desenvolvia os projetos do Oscar, e eu já estava nele, sem saber muito que o Oscar era o Oscar. Quando eu fui com ele, lá com uns 15, 14 anos, que eu comecei a estar mais envolvido com a minha mãe e ter um pouco mais de consciência, que eu fui percebendo a importância do meu avô. E aí eu sempre me lembro dela falando, falei, eu imaginava que eu ouvia falar do nome do Oscar, mas desse jeito, trabalhar com ele, morar com ele, eu fui morar com o Oscar. Então eu trabalhei tanto com ele, chegou uma certa época que eu fui morar no Rio, separei, e ele estava morando sozinho, estava com a minha mulher dele mais velha, a primeira mulher já estava mais doente, tudo, e fui morar com meu avô. Então eu passei alguns anos morando com meu avô até a morte dele. Eu saí da casa do meu avô para casar. Eu casei em 2010 de novo e meu avô morreu em 2012. E tem pessoas, amigos nossos, pessoas que conviveram, que dizem que foi porque eu saí da casa dele que ele morreu. Porque a gente era muito amigo. Eu acordava com ele, dormia com ele, e a nossa rotina, que era muito legal, eu acordava e ia visitar ele na cama. Aí, Dindinho, eu chamava ele de Dindinho. Dindinho, o que a gente vai fazer? Qual é a boa? Aí, vamos pro escritório, isso aqui. Porque a gente estava desenvolvendo também o caminho Niemeyer. Sim. E uma vitalidade, ele queria ir pro caminho e a cabeça não parava, né? Ele me botava um pouco de fazer o trabalho pesado, né? Sim, imagina, Sérgio, né? vai lá comprar não sei o quê. Paulo Sérgio, vai lá. Então, eu tinha essa relação. E quando eu falava, uma vez a gente chegou a editar... Bem, fala da rotina, depois eu conto essa. Aí a gente acordava, a gente conversava de manhã, ele tomava café às 9 horas, 9h30, e a gente ia pro escritório. Aí a gente almoçava, ficava no escritório, aí depois recebia as pessoas, fazia os trabalhos, de noite a gente ia jantar e ia para casa. Quando a gente achava que ele já ia dormir, tudo dava 11 horas, eu falava assim, pega lá, ele ficava, porque ele tem uma curiosidade sobre o Oscar, que não está em livro nenhum, vou falar aqui inédito. Ah, que legal. Olha só. Mas você sabe que podcast serve para isso, né? Para a gente trazer os entrelinhas. Não está escrito em lugar nenhum, mas que é muito interessante, que ele era o workaholic. As pessoas não sabem, ou não deram conta, ele ficava focado num projeto. Então, por exemplo, vamos supor, ia um político querendo uma biblioteca. Perfeito. Vamos supor. E ele assumia o projeto. No que ele assumia, esse projeto virava prioridade, mesmo ele tendo mais 15, 20 projetos. Porque os outros estavam em desenvolvimento. E aí, mas a concepção... a concepção, enquanto ele não estava ali decidido que aquele projeto era o definitivo, ele ficava encasquetado. Então ele não terceirizava a confecção. Não, cara. Ele resolvia até... 100%. Até agora. E muitas vezes mudava. Isso era interessante. Isso não era projeto, era tudo. Livro que ele queria fazer, revista, texto. Ele às vezes tinha um texto para mandar para a ONU, um texto para mandar para um arquiteto. Ele queria mandar aquilo. Se ele não mandasse aquilo, tipo, em 2 dias, se aquilo não saísse em 2 dias... Devia incomodar ele de uma forma absurda. E ele incomodava todo mundo. E aquele negócio, não sei o quê. Então ele chegava em casa e ia fazer aquilo. Entendi. Então, por exemplo, tinha um projeto que entrou de manhã. E ele começava a fazer, ele sempre começasse a mexer naquilo, aquilo era prioridade.
A gente chegava depois de jantar, depois de muito coisa, que aquilo já tinha saído da cabeça dele. Ele chegava e falava assim, pô, você vai pegar lá um papel e uma caneta. Eu falei, pô, gente, são 11h30, tá na hora de dormir. Você não vai pegar? Eu falei, não, claro que não. Vai, né? Você vai. E eu pegava. Que legal, cara. Então eu legal. era tipo o cara que pra ele não tinha tempo ruim. E isso ficou muito legal. Porque ele, se ele mandasse eu plantar bananeira, eu plantava. Mas de uma certa forma, lógico que tinha as coisas, operação, coisas que não faziam sentido, mas no meio do caminho tudo fez muito sentido, né? Porque você deve ter se permitido estar em alguns momentos que se não fosse assim, talvez você não conseguiria Tem uma coisa, ver tem um uma lado coisa que eu dele, nunca né? falei também, que é uma coisa legal e é inédita. Não é que é inédito, nunca comentei, Sim. mas tem um negócio engraçado. Eu tenho uma frustração, porque, por exemplo, eu estava lá no escritório dele e, vamos supor, chegava, sei lá, um grupo da França com um embaixador francês, com uma coquetel para dar não sei o quê. Aí tinha também um japonês que queria conhecer a Casa das Canoas. Ele falava, chama o Paulo Sérgio. Aí eu pegava o japonês e ia levar lá na Casa das Canoas. Pô, e tava tendo um evento lá com pessoas importantes, pessoas que eu queria estar, falando sobre um puta projeto, e eu ia fazer outra coisa. Porque só tinha eu para fazer aquilo. Então, eu era o cara que, às vezes, eu não estava fazendo umas coisas que o network ou o trabalho em si mais direto. Algumas pessoas, de repente, tem pessoas que iam lá no escritório não me encontravam. Eu estava fazendo coisas Que estava fazendo algumas coisa. coisas, isso. Mas, em compensação, tem um lado pessoal. Então, eu não tinha, apesar de eu estar sempre com ele, muita gente sabe disso, eu recebia todo mundo, Celso Amorim, Lula, Luiz Erundina, todo mundo que ia lá, eu estava normalmente. Mas quando tinha uma coisa extracurricular e tal, que dava pra fazer, tipo, trabalho duro, eles me chamavam. E aí eu ia. E eu ia com frustração. Então eu ficava chateado, falando, porra, lá vou eu de novo, vai Caminho Niemeyer. Chegava alguém, vai visitar o Caminho Niemeyer. Pô, não era uma visita aqui, não vai ali na sala do lado. Você pegava o carro, era 40 minutos para chegar em Niterói, passava com a pessoa 2, 3 horas mostrando o Caminho Niemeyer e demorava mais quase, eu perdi o dia inteiro. Aí nisso tinha passado vários projetos, várias pessoas, várias reuniões que eu não participei. Mas eu acho que isso. Eu tinha o meu desejo, ele tinha uma coisa, era eu e ele. Ele falava, ele percebia que eu era o cara dele, o amigo dele, e eu sabia que eu estava atendendo a ele no que ele precisava. Então ficou uma coisa muito íntima, minha e dele. Perfeito. Isso era real, existia, mas ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Então eu perdi muita coisa do escritório por conta dessas coisas, mas fica a satisfação pessoal de saber que eu era o cara, o número 1 do Oscar, para muita coisa. Sabe? Mas eu acho que isso reflete no que está acontecendo hoje também, porque hoje também com essa carga que, querendo ou não, você tem se dedicado muito mais à sua carreira agora e também esses projetos. E aí eu queria entender um pouco, existe hoje o Paulo arquiteto, né? Agora vamos falar, cara, bagagem incrível, responsabilidade maior ainda, né? Que eu acho que sempre vem junto. Mas, e como hoje o Paulo arquiteto, quais são os projetos? Como você tem um escritório, o escritório é junto com o que era? Como é que hoje essa organização, você como profissional? Então, essa frustração toda, eu perdi um tempo muito grande para fazer meu trabalho pessoal. Perfeito. Porque eu fazia o trabalho do Oscar. Então, quando as pessoas falam assim, você tem um trabalho nesse aspecto? Eu falo assim, pego o do Oscar. Minha referência é o Oscar até 2012. 2015. Muito recente, né? Se você for ver. Foi agora, tem 6 anos. Sim. Claro que eu tinha meus projetos, mas todos os meus projetos, eu era coautor. Sim. Eu era coautor dos projetos do Oscar. Porque eu trabalhava, desenvolvia com ele e aquilo acontecia. Para mim aquilo bastava. Eu falava assim. E tinha uma coisa engraçada que a gente, pela idade dele, tudo que você via, quando ele achava que ele ia morrer com 90, com 95, 98. E sempre. Com 100 eu falei, esse cara vai morrer. Então eu já estava relaxado, falando, vou trabalhar com os caras por tempo que der. E isso era muito prazeroso, muito satisfatório. Então o meu escritório, eu brinco que eu ficava assim, a gente ficava sentado no escritório, ele ficava assim, quieto, aí ficava fumando. E eu achava, pô, ele tá deprimido, não sei o quê. Ficava aquele clima, né? Aí eu puxava assunto, fazia uma piada. Dindinho, vamos falar disso aí que ele... Quando eu tô quieto, eu tô trabalhando. E aí eu falava, e aí, vou embora ou fico aqui? Porque ele estava quieto trabalhando, mas era introspectivo. E eu ficava sentado no sofá,
2, 3 Pô, horas. então eu trabalho pra caramba, 2, hein? 3 horas. Que eu fico quieto toda hora também. Gostei dessa, eu vou começar a falar no escritório quando o Era um pessoal ócio vir. criativo. É o ócio criativo, isso que eu ia falar. Que tinha muito, mas ele ficava pensando realmente legal. nos projetos. E ele tinha uma coisa que ele dizia, que aí serve porque você perguntou para o jovem arquiteto, ele falava, o arquiteto não surge no papel. E ele dizia muito isso, isso tem livro, que ele faz uma, como é que se diz, uma piada indireta. Tinha aquele arquiteto, ele era muito bom desenhista, sei que ele era um puta professor, mas não era um bom arquiteto. Porque só desenhar não é, o desenho é o veículo, é o que se apresenta. Mas a criação, a inventividade, é pensar. O processo, né? É a criação mental. Não, isso é fenomenal. Então isso era legal. E eu fui aprendendo muita coisa. Então eu ficava sentado lá vendo, ele ficava 2, 3 horas sentado sem fazer nada. E eu falava assim, e aí você fica no dilema, fala, porra, 2, 3 horas eu faço um projeto no escritório, faço uma reunião, estou perdendo tempo. Eu demorei muito tempo para perceber que eu falei que eu estava ganhando tempo. Porque eu estava lá sentado olhando o cara. Pô, você estava tendo um convívio diário com um cara que todo mundo queria ter, basicamente, né? E hoje eu me emociono até um pouco, porque hoje, com o meu trabalho, isso é muito legal. Eu vejo que eu estava certo. Eu fiz... Na época eu era infantil no pensamento. Mas como foi grandioso a minha atitude. Porque para mim, pessoalmente... Eu brinco que eu já posso morrer. Trabalhei com o Oscar e as pessoas... Porque eu encontro pessoas incríveis que falam assim, nossa, como eu queria ter visto o seu avô. E eu ficava horas olhando o Oscar. Tem uma história que eu presenciei há pouco tempo. A gente fez uma live no nosso perfil do Instagram com um arquiteto que eu também admiro muito, que é o Basistes. E ele contou de um episódio que ele teve com o Oscar Niemeyer, onde ele teve uma reunião presencial e o Oscar conversou com ele por mais de 4 horas. E ele conta isso com uma paixão, e você vê no olhar da pessoa, sabe? E ele fala que enquanto ele estava conversando, ele estava com um cenário assim que tinha um céu e estava super fechado. E ele fala que à medida que ele foi conversando, o céu foi se abrir para ele, aquilo foi uma espécie de sinal. E ali ele saiu dali e acabou se desenvolvendo cada vez mais na arquitetura. Olha como vai além, né, cara? Então, para ele, esse único momento foi muito especial. Imagino para você, né? Foram muitos. Então, assim, isso que você falou é muito forte. Às vezes, quando a gente está passando por esse momento, a gente não percebe o quão forte né? Mas depois, eu acho que você teve essa noção. Não é isso. É isso também. Mas mais forte que isso é a gente não perceber que o mundo atropela a gente. Por quê? O meu pensamento não era infantil, na verdade. Era falar, pô, eu preciso ir ganhar o meu dinheiro. Era o pensamento do mundo. Porque eu tinha lá o meu salário com o Oscar, eu vivia lá com ele, e aquilo era estagnado. Mas o meu aprendizado com aquilo era absurdo. E eu não tinha aquela percepção, porque eu estava contaminado pelo nosso meio ambiente, pelo nosso mundo, que eu tinha que ter meu escritório, que eu tinha que ter o meu portfólio, que eu tinha que ter o meu currículo, a minha RRT, o meu acervo técnico. Hoje eu sou conselheiro do Estado do Rio de Janeiro, para o CAL. Eu sou um dos 25 conselheiros do CAL no Rio de Janeiro e não consigo atuar no CAL, porque eu vejo que está disparatado o CAL da realidade do arquiteto. E tem tanta coisa que a gente não está... E é tão menor as discussões entre arquitetos, entre profissão, tem tanta coisa mais grandiosa para fazer, que eu não me caibo no CAL. Eu fico entre a cruz e a espada, eu fico querendo me desligar, apesar de ser uma autarquia, porque eu sou presidente, eu criei com meu avô em 2010 o Instituto Niemeyer. Mas você estando dentro do CAL não é a melhor forma de atuar nessas questões? Seria se tivessem objetivos mais eu não sei, eu acho que tinha que ter uma conscientização maior da importância disso e todos os arquitetos entenderem que o mais importante primeiro é o trabalho que a gente faz. Por exemplo, os arquitetos, o Oscar falava, não tem arquitetura feia, boa ou ruim, tem a boa e a má arquitetura, né? A feia, uma coisa por aí. É mais ou menos isso aí. Ele não queria julgar o trabalho do outro. Todo mundo é arquiteto. Você não pode julgar porque é feio ou que não é. Agora, tudo tem uma função, né? Agora, alguns parâmetros tem que ter. Você está fazendo um projeto que vai compor com a cidade, que tem um diálogo com o ambiente.
Quer dizer, você não pode... E pensar muito além, né? E essa discussão entre CAL e ADM, CAL e especulação imobiliária, aí urbanismo, plano diretor, aí entra a política, quer dizer, tem uma coisa mais séria para discutir, que é o espaço urbano, a sociedade, sociedade 5.0. Eu fiz uma palestra um tempo atrás, eu falei, e eu tinha acabado de fazer um fórum mundial pelo Instituto. Eu sou presidente do Instituto Niemeyer, a gente criou em 2010, meu avô me apoiou na criação dele, em 2010, eu sou presidente desse instituto, que hoje, agora esse ano, faz 12 anos. Legal. Via instituto, eu faço um monte de projetos. Acho que eu ia falar qual que é o mote principal, assim, rapidinho do Defende o instituto. legado do meu avô, eu tenho um acervo muito legal sobre o meu avô, faço exposições Niemeyer. Que legal. Faço palestras, a gente recebe pessoas do Instituto Niemeyer. Hoje ele está no Citar América, na Barra da Tijuca. Tem um museu, tem um cineclube Niemeyer. Até para fazer uma coisa com a marca Niemeyer, para fazer uma difusão dessa coisa fantástica que foi a arquitetura do Oscar, a gente não consegue. A gente não consegue 10 mil reais de incentivo para um projeto simples, que é impactante, e não consegue fazer. Então, por exemplo, numa palestra que eu estava falando, a gente fez um fórum mundial, o segundo fórum mundial Niemeyer, que foi aqui na Memória da América Latina. Cara, foram 60 palestrantes, inclusive da Argentina. Eu trouxe o Roberto, que trabalhou no Porto Madeiro, e que está com um projeto fantástico também. Ele só faz urbanismo incrível. E agora está organizando a Bienal de Argentina, de arquitetura. Pô, deu uma aula. Levei o Oscar Mendes Savati e juntei um monte de gente, eram 60 palestrantes, e eu consegui botar 20 pessoas. 20 pessoas exagerando, mas consegui cobertura da Globo, foi incrível. Foi muito mais, deu 500 pessoas, mas no universo foi no auditório Simão Bolívar, ali no Memorial da América Latina. Mas era para ter apoio do governo, apoio da prefeitura. Uma coisa que seria muito além, né? Era muito além de uma coisa simples. Mas a difusão da arquitetura, a gente que tá... O projeto Arquiteto Empreendedor, ele é uma difusão do Clube Casa, projeto de arquiteto, tudo que a gente envolve nas nossas plataformas e ecossistema. Mas a arquitetura em si, a gente estava falando até no outro podcast, é muito no eu, não no nós, né? A gente tem uma palavra que a gente chama que é egometria. Então, os arquitetos, design interiores, eles se pautam muito pela métrica das vaidades, não pelo realmente o quanto que eu impacto e gero de valor. Lógico que não posso generalizar, mas a gente já impactou só o Arquiteto Empreendedor. Ele é um curso que fala de gestão, liderança, e assim, já foram mais 7 mil escritórios que passaram. E a gente percebe o quanto que as pessoas, elas esquecem que elas são criativas, elas esquecem que elas são empreendedoras e não só criativas. Elas esquecem o quanto que elas são empresárias da arquitetura, não arquitetas apenas. Então, quando você se posiciona como empresário da arquitetura... A gente fica focado muito no mercado e não focado no resultado, na grandiosidade de trabalhar em equipe, de juntar. E quando você fala sobre a capacidade que seu bisavô tinha de juntar órgão público, patrocínio, vontade de cliente, e assim, isso é uma visão empreendedora e a capacidade. Então, eu acredito que ele era não só um grande projetista, sem sombra de dúvidas, o maior do mundo, arquiteto, mas ele era um visionário empreendedor, porque ele tinha a capacidade de mostrar para aquele cliente o quanto que aquilo impactar a sociedade, o quanto que ia melhorar, deixar legado. Olha que foi Brasília, olha que foi diversos eu brincava outros. Com ele, falei, também depois de Brasília fica fácil. Com um projeto mas ele teve que vender essa ideia para alguém lá atrás, concorda? Então, a história, quando você pega a história de Brasília, em algum momento... Eu tenho certeza que se ele tivesse conversando conosco e perguntasse, ele ia ter contado que várias histórias não deram certo para aquela ter dado certo. Concorda comigo? Exato. Não, então. Ele tem um livro que metade do livro para trás são projetos não realizados. Tem uma gama infinita de projetos não realizados, Oscar. Então, eu acho que essa capacidade de poder... Porque assim, não adianta ser bom. As pessoas vão perceber que você é bom. Então, isso você acontece através de conexão, através de poder mostrar o quanto que você está disposto a ajudar o outro. E a arquitetura é isso. As pessoas, elas esquecem que a gente fala, né? As pessoas, elas não mudam por si só, mas quando você cria ambientes... Os ambientes podem mudar as pessoas. Então, você falou Smart Cities, cidades 5.0, quando você junta o plano diretor de uma forma onde que as pessoas têm uma melhor qualidade de vida. Então, acho que esse é um dos pontos que a arquitetura, muito pouca gente fala sobre isso e levanta essas bandeiras, né? Então, exatamente.
E ele estava falando, como é que a gente vai fazer uma mudança radical num país que não consegue implantar, por exemplo, um trem-bala entre Rio e São Paulo? Entendeu? Isso é muito louco, né? É muito louco. Realmente é uma evolução que tem que acontecer de alguma forma. Não dá mais para ficar com o sistema de trem sucateado. Mobilidade urbana é questão fundamental. As cidades cresceram num grau que não dá para as pessoas ficarem 4 horas no trânsito. Entendeu? E aí, enquanto a gente discute se vai ter um trem-bala, o Japão já está na 6ª geração de trem-bala. É isso Os mesmo. caras estão discutindo a modernização de um trem-bala mais moderno do mundo. Quer dizer, isso é um surreal. Mas é isso. Mas, Entendeu? Paulo, pra gente começar a finalizar... Eu só queria levantar uma questão aqui pro Paulo, que você falou que o Oscar falava muito que desenho não faz bom arquiteto, né? É. E puxando um pouco E isso me salvou, porque eu não sou um grande. Eu falei, isso me liberou. Sou Falei, ufa. Vou criar algumas eu acho que coisas. isso aí é um alívio para muita gente que não sabe desenhar, né? Mas puxando dessa questão criativa... Mas a gente não pode confundir que não tem que ter uma boa apresentação. Com certeza. O Oscar, Inclusive, isso é uma das ele coisas que eu falo ele muito. perseguia isso. Então ele desenhava pra cacete, né? Mas como Por eram acaso feitas ele tinha essas os dois. apresentações de projeto? Ah, ele fazia desenho, ele desenhava. Era através de Ele era um desenhos. puta desenhista. É. Ele só não queria... Eu acho que ele queria fugir desse negócio assim. Ele não queria... Eu acho... Eu nunca perguntei, foi uma burrice minha, porque convivi tanto com ele que algumas perguntas eu não fiz. Algumas coisas pareciam óbvias, né? E aí eu não perguntava, não, eu esquecia mesmo. Sim. Aí hoje algumas pessoas me fazem umas perguntas e eu falei assim, pô, essa era uma que eu devia ter feito na hora de dormir, na hora de acordar, e ter feito um caderninho de perguntas e respostas. Eu acho que hoje você deve ter uma planilha com várias perguntas que você devia ter feito. E aí, então, a questão do desenho, né? A apresentação ele perseguia. Ele era um puta desenhista. Eu acho que ele falava isso para ele não querer que o trabalho dele fosse comparado por uma bela apresentação ou por um belo desenho, e sim pela arquitetura. Porque o que ele estava querendo propor era uma arquitetura e mudar a sociedade, fazer um projeto belo. Então não adianta você ter uma bela apresentação e aquilo não sair do papel. Ou ter um concurso do mais belo projeto de desenho. Uhum. É um belo projeto de arquitetura, com conceito. O conceito é que eu tenho algumas palestras que eu dou, onde eu pego alguns conceitos do Oscar, quebrando alguns tabus. Por exemplo, quando dizem que o Oscar não pensava em conforto ambiental. Mentira. Quando dizem que o Oscar não era sustentável. Mentira. Quando dizem que o prédio do Oscar não era funcional. Mentira. Sabe? Tem uma gama de projetos funcionais e criados para aquele. Agora, você vai em projetos que o Oscar fez na década de 50, que alguém foi alterando e que hoje ele se adapta para outras coisas e, claro, ele é um prédio feito para aquele uso e vira uma secretaria administrativa. Que o cara, como era o Ibirapuera, o prédio onde hoje é o Museu do Negro, por muito tempo foi uma secretaria de habitação, eu acho. Quem fez a reforma foi meu pai. Pô, na hora que foi demolindo as paredes, que era um monte de sala menor para fazer o negócio, descobriram o pavio semi-enterrado e uma parede que era a casa que tinha virado caixa d'água. E que dialogava com o prédio da Bienal. O prédio do Detran, que o Oscar quis reformar, o Serra preferiu botar um outro arquiteto e fazer uma reforma, porque o Oscar ele achou melhor adaptar o prédio para fazer um projeto melhor. Ele fala, bem, aquele projeto foi de uma época que hoje eu faria desse jeito, para assumir o museu. E ele criou um anexo que fazia com que o museu ficasse mais correto. Porque hoje em dia fazem esculturas de instalações de 5, 6 metros e nenhum andar daquele prédio funciona. Uhum. Então ele entendia que tinha que ter um pavilhão, ia fazer um anexo atrás. O Serra não quis gastar dinheiro, e aí o João, que trabalhava com o Serra, também não, por questão política, falou, vamos fazer com outra ideia. E fez uma adaptação do prédio. Tá, restaurou e beleza, mas... E a transformação da cabeça do Niemeyer, que entende que pode fazer um outro projeto fantástico. Como foi o Lerner, como foi o exemplo do Lerner em Curitiba. Uhum. Que o Lerner, por ser um arquiteto inteligente e um gestor mais inteligente, falou, faz o que você quiser. Pô, e aí apareceu aquele olho que virou um negócio. Uhum. Porque o prédio era só aquele baixo. Né?
Seria um que impacto tinha, totalmente diferente. que tinha um diálogo que estava sendo usado para a secretaria, virou museu, o Oscar adaptou, criou uma outra circulação, criou o Museu do Olho, que você chega a ter aquele negócio fantástico, e que hoje é um negócio. Que aí chegaram os gêmeos e picharam. E o que você acha dessa intervenção? Dos gêmeos? É, assim, não se... Eu fiquei triste. Você ficou triste? No bom sentido. Debocharam de mim muito na internet, como é que se diz? Cancelaram. Sim. Tal, mas muita gente me apoiou, concordou. Porque quando você faz Inclusive eu não sou contra o grafite, muito pelo contrário. Mas a obra do Oscar é uma obra icônica. Ela é uma obra de arte. Por que o cara não vai e não picha uma escultura? Essa coisa da intervenção na obra do outro é uma coisa que deve ser respeitada. Entendi. Eu quero arquitetura Em qualquer uma obra. âmbito. É isso que você defende, em qualquer isso que âmbito. é o ponto. E quando você vem da rua ou do grafite, por exemplo, é sabido que a regra número 1 é, se alguém chegou primeiro e fez um grafite, ele não pode ser grafitado por cima. Sim. O respeito do suporte. A questão da arte, o suporte. Parangolé, Eliot Sica, Lygia Clark, toda a antropofagia, a arquitetura moderna, Semana de 22, estamos fazendo 100 anos agora. Tem tanto conceito tão absurdo que o Brasil foi precursor, foi icônico, foi radical, foi influente no mundo. O Brasil, ele reconhecia, recebia o que vinha de fora e adaptava e fazia. Aí, de repente, surge no Brasil um trabalho absurdo de pensadores, e arquitetos e artistas, etc., que faz todo um trabalho que o mundo copia. E aí a gente mesmo tem uma necessidade, por política, ou sei lá, que babaquice que é uma estupidez fantástica, generalizada, que as pessoas sentem uma necessidade de negar o que já está posto. Cara, vamos respeitar o trabalho do Oscar, vamos respeitar o do Artigas também. Mas é um tema vamos bem... respeitar o trabalho do arquiteto. Sim. Porque se não respeita o do Oscar, não vai respeitar de ninguém. Sim. Mas eu acho que Se aí... o do Oscar é passível de ser alterado, porra, o seu e o meu também. Sim. Acabou, virou terra da mãe Joana. Entendi. Entendeu? Sim. Essa é a questão, não é? Pô, e os gêmeos? Pô, são criativos, são fantásticos? São. O trabalho é bonito? Eu não acho tanto. Eu gosto de outros. Eu sou amigo do Cobra. Inclusive, estou fazendo um trabalho com Cobra no Rio de Janeiro. Uhum. Quando a minha cliente, a gente está fazendo um prédio um instituto no centro do Rio de Janeiro, de 3 pavimentos, que eu rasguei os 3 pavimentos, fizemos uma escada e tudo, e vai ter um painel Cobra. Quando a minha cliente chegou e falou, pô, vamos botar um painel Cobra, eu de cara achei do cacete. O Cobra tem um trabalho legal. Então, é isso. E os gêmeos, se eles são grafiteiros, já não deviam ter trabalhado em cima do trabalho do Oscar. Se eles são artistas, fala assim, olha, vamos respeitar o do Oscar, eu acho que não deve interferir. Nós somos artistas também, vamos pensar num outro jeito. Tem milhões de formas, até uma coisa simples, botar o que a gente faz, bota um andaime, envelopa um andaime num negócio, cria um terceiro elemento, uma escultura na praça. Que agrega. É o que fizeram em Paris há pouco tempo, né? Eles fizeram uma intervenção. E aí a minha questão não é com gêmeos, não era os gêmeos, era a questão em si. Porque ou nós criamos os conceitos e algum respeito mútuo, ou seja o que Deus quiser. Uhum. Eu furo o seu olho, você fura o meu e vamos lá. Quem sobrar que... Mas, Paulo... Quem sobrar que vai... Mas para a gente começar a terminar, então eu acho que assim, primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, eu acho que a arquitetura, ela, cada vez que passa, a gente tem que buscar mais como ícone, né? Então eu acho que é isso que você está falando e trazendo. E empolga, né? E empolga e vem, mas porque é empolgante essa história. Quem é arquiteto, designer, e quem não é, admira absurdamente, né, toda a história Niemeyer, e tá com você aqui, vendo essa história nas entrelinhas, cara, sem sombra de dúvidas incrível. Espero que a gente consiga gerar e ter mais oportunidades de ter formas de nos conectar no projeto Jovem Arquiteto, no Arquiteto Empreendedor. Então, assim, eu queria só pra gente finalizar... Eu só fazer uns comentários. Sim, então, falasse um pouquinho sobre, tivesse um comentário final, ver como a gente pode entender um pouco de tudo isso, porque nós falamos de conceito, falamos de história, e aí queria que você finalizasse, se tivesse mais alguma coisa para complementar. Então, eu convido todo mundo a participar do Instituto, apoiar o Instituto Niemeyer. A nossa pegada tem uma coisa muito legal, que não é o Niemeyer. O Niemeyer é o nosso
é como se fosse a nossa bandeira, Certo. sabe? E que tem um monte de coisa aí rica envolvendo o Oscar Niemeyer. Uma delas, por exemplo, foi uma questão que a gente colocou aqui. O arquiteto está numa questão de dividir e tudo. Vamos trabalhar em equipe. Sim. Pega um projeto, qualquer projeto de Oscar, ou a maioria dele, vários deles, ou quase a maioria, ele fazia a concepção, beleza. Vamos respeitar, ele pegou o projeto, ele fez a concepção. Mas vai ver a equipe que trabalhou junto. Tinha muitos outros profissionais Vários. complementares, Ele era super né? generoso. E cabia todo mundo em equipe. Isso é legal. Como é que o Oscar conseguiu trabalhar com Lelé, com Sérgio Bernardi, com Cláudio Bernardi, com sei lá, é tão comum. São todos tantos, eles, isso. que me fogem os nomes, mas foi todos. Zaha Hadid, ele não estava fechado para ninguém. Projetos incríveis, né? Tá? Le Corbusier. Sim. O Le Corbusier escreveu. Aí pega. O Oscar fez o prédio da ONU. Ganhou um concurso sobre o Le Corbusier, o pai da arquitetura moderna, entre aspas, um dos criadores do conceito da arquitetura moderna. Vem o Oscar e ganha um concurso que a ONU quer que seja do Oscar, porque ele ganhou e era. E o Le Corbusier fica incomodado. O Le Corbusier persegue o Oscar. Ele exerce um poder de professor, né? Porque era o Le Corbusier, o Oscar estava mais recente, tudo. Ficou meio constrangido e aí cedeu. Aí juntou o trabalho com o Le Corbusier. Mas o projeto é do Oscar. A ONU em Nova York é do Oscar. Aí você pega o livro do Le Corbusier e fala, meu projeto da ONU. Porra, isso merece... Isso em todas as escalas, você vê que isso merece ser isso, falado, né? Isso merece ser defendido. Falar, porra, o Le Corbusier só conseguiu tocar porque o Oscar era comunista. Teve um momento que o Oscar não pôde entrar nos Estados Unidos, Guerra Fria, comunista, aí ele não conseguiu desenvolver o projeto, tá lá presente toda hora no projeto. Le Corbusier, por ter juntado, acabou cuidando do projeto como o Oscar projetou. Mas não é do Le Corbusier. Ele pega e bota no livro dele, que é dele. Mas eu acho que essa é a grande mensagem, né? Entendeu? Vamos ser trabalhar generoso em equipe, Mas é isso, Paulo. Pô, muito obrigado. Eu queria só finalizar que é importante, aí um pouco do legado. O Instituto, a gente tem um trabalho muito sério, muito legal. O meu escritório, a gente faz tanto executivo. Legal. A gente estamos com um projeto também com a Niemeyer, projetos de tecnologia, onde a gente desenvolve projetos, inclusive para outros arquitetos, em BIM. A gente entrega projetos, por exemplo, a gente está fazendo projeto para vários arquitetos diferentes, e onde esse escritório Niemeyer de tecnologia e projetos de tecnologia, a gente desenvolve o projeto, você tem uma concepção, a gente desenvolve, joga todo no BIM, entrega o projeto pronto com realidade aumentada, etc, etc. É um escritório à parte. Temos o escritório Niemeyer Arquitetos Associados, que a gente faz criação, temos obras públicas privadas, e desde, eu brinco que a gente faz de casinha de Abrir cachorro, um leque bem novas grande cidades. Legal. Estamos com projeto de escola, com reforma, vários projetos interessantes, uma torre na Barra e estamos com uma acho que é oportunidade para uma conhecer, gama vai bem grande estar... de projetos. Você está se exato. conectando agora. E eu queria dizer o seguinte, o Instituto é um filho muito querido, que tem uma alma do Oscar que ronda aquilo lá, e a gente está conseguindo agora, com muito custo, fechamos um projeto, estamos abrindo a Escola Niemeyer, que está aberta ao público, que a gente está... Agora estamos com as turmas de tecnologia, onde nós damos aula de Revit, onde cabe uma parceria muito legal, perfeita. Nós temos excelentes professores, somos cadastrados Autodesk, a gente consegue capacitar e dar atestado de Autodesk, etc, etc. E estamos criando a pós-graduação Niemeyer, um curso de pós-Niemeyer, com conceito Niemeyer, etc. E os 2 fóruns mundiais Niemeyer que nós fizemos, que aí era interessante tudo isso que aconteceu, nós estamos para fazer esse ano o 3º Fórum Mundial Niemeyer em Brasília, em junho, que está dependendo de alguns detalhes, mas que vai acontecer, tenho certeza. Então vai ter o 3º Fórum Mundial. Estamos com conexão, talvez a gente faça um outro fórum, estamos com possibilidade de fazer fórum na Inglaterra, estamos com exposição prevista para final do ano em Lisboa, estamos com exposição prevista para Itália e Portugal, estamos com exposição prevista para São Paulo, estamos com projetos em Brasília, Caminhos Niemeyer, projetos de urbanismo, então tem muita coisa legal. Com certeza a gente vai usar e ativar você e todo o Instituto, porque, cara, a gente tem uma rede enorme e todo mundo quer consumir um pouquinho desse legado, né? E aí é muito interessante. E aí eu queria deixar aqui uma coisa que nós podíamos juntos. Eu convido vocês dois para a gente estar junto nisso, porque acho que vai ser um maior legado que a gente vai poder esse ano, vamos poder fazer muita coisa. E aí eu convido vocês para participarem, que é o Ano Niemeyer. Perfeito. Eu, pelo Instituto, decretei o Ano Niemeyer. Que legal. Esse ano, 2022.
Por quê? Oscar era um homem centenário. 100 anos de Semana de 22. 100 anos, 200 anos da independência do Brasil. E ele Oscar é o que mais faz representa. 10 anos de morto. Então, vamos discutir no fórum com 10 anos sem Niemeyer. Futuro da arquitetura, futuro do urbanismo. Não, você pode contar com a futuro do gente. país. E conta com a gente. E o Oscar esse ano estaria fazendo 115 anos de idade. Não, mal, incrível. Então é tudo redondo para esse ano ser o ano Niemeyer. E a gente está com projetos incríveis ligados ao ano Niemeyer, com apoio de governo, prefeitura. Já fica um convite para a gente fazer uma sequência de ações, conteúdo. A gente tem várias formas de poder trazer sobre esse ano Niemeyer. Dentro do projeto de arquiteto, eu tenho certeza que dá para a gente criar algum conteúdo específico, um documentário, trazer de uma certa forma. Enquanto ele falava, eu já estava pensando nisso. A gente tem um documentário especial de arquitetura que a gente convida alguns nomes e traz. Então, fazer com você, com o Instituto. Então, acho que tem muita coisa. Vocês para estarem com a gente lá no fórum em Brasília. Muito legal, sim. Muito legal. Mas, Paulo, muito obrigado. Cara, incrível. Queria agradecer a oportunidade. E eu não posso esquecer de falar dos meus parceiros que foram que sim, eu acho que... senão vou falar dos patrocinadores. Por favor, tem que falar. Não. Tem que falar, pode falar. Então, eu queria agradecer Estúdio Vetro, que faz meus azulejos, a coleção legal. Niemeyer, linha Alba, tá à venda. É o que você vai autografar daqui a pouco. Tá nas melhores lojas do mercado. Gauss Revestimento, legal. Usando Cobogó Press, homenagem ao Oscar, pro ano 20 do ano Niemeyer. Ele remete à arquitetura da catedral e também remete à coisa da Press. Sim, sim. Que a catedral por toda uma história, que tem a ver com azulejo. E a coleção Niemeyer na Vila Greis, que está aqui, sensacional. Tá aqui no stand. Eu passei lá na frente. Tá aqui o stand na Expo Revestir, que viabilizou da gente estar aqui junto. Pô, que eu incrível. agradeço demais. Ele, Roberto, Renato, Estúdio Vila Greis e etc. Pô, é isso. Então conta com a gente aí, tá bom? Obrigado, você. Fica com Deus. Valeu, pessoal, então esse foi mais um Arquiteto Empreendedor, hoje com Pedro Greg, fazendo um host aqui comigo, e o incrível Paulo Niemeyer, trazendo toda a bagagem, história e legado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu.